amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque perguntam as nações: onde está nosso Deus? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque confiam as nações em ouro, prata e riquezas, e se afastam do Senhor, que é fonte de todas as bênçãos. Porque confiam as nações em ouro, prata e riquezas, e se afastam do Senhor, que é fonte de todas as bênçãos. Não é nós, Senhor, não é nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua Bom dia, meus amados irmãos, bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com vocês nesse momento. Estamos começando, mais um domingo pela manhã, mais um domingo, mais uma live. Estamos juntos, graças a Deus, podemos fazer isto, Aqui de casa, você aí de sua casa, Ayrton, amiguinho, tá longe da Dione, tá chorando, Tá chorando, tá de saudade, Então, aí que dá até para encontrar aqui, Então, muito bom. Meus irmãos, hoje é um dia diferente, para nós, porque hoje nós vamos retomar o culto presencial. Logo mais às 18h30 nós já teremos a participação de alguns irmãos, graças a Deus. Vamos começar, é um começo, Então, pelo menos aos domingos à noite, nós faremos culto presencial. Então, esse é um começo. Vamos ver como é que tudo transcorre, E esperamos que na mais perfeita paz e ordem, e que nada de mal aconteça, que nós tenhamos aí um retorno tranquilo e para a glória do Senhor, Hoje nós estaremos lá, eu estarei ali à tarde, umas 14 horas mais ou menos,
se você quiser me ajudar lá, às 14 horas nós vamos marcar os lugares, né? Estou com a fita lá para marcar os lugares, e coisa simples, no máximo uma horinha já está pronto para o culto da noite. Então, se você tiver disponibilidade, dá um pulinho lá, tá bom? Às 14 horas, e vamos fazer isso juntos ali nos bancos, no local de culto, tá? Foi colocado o piso ali na parte do palco, lá na frente, para melhorar o som ali. Foi colocado cortina ali no templo também, na parte de frente, ali na altura do púlpito, né? Uma cortina ali ao lado do piano, outra ao lado da bateria. Então, as coisas estão muito bem, graças a Deus, também preparadinho, com as duas câmeras que nós temos por enquanto, né? Vamos adquirir mais câmeras para interagir melhor, não é? Mas está muito bem, o som, a imagem tem saído muito bem. Então hoje, com a presença das pessoas ali, dos irmãos, nós teremos um momento mais aconchegante também, e também vamos observar que a acústica ali naquele momento será bem diferente, né? Porque aí o templo estará preenchido. E mais adiante, quando voltar àquela normalidade, poder colocar mais pessoas lá dentro, então isso tudo tende a melhorar mais ainda. Então, orem por isso, tá bom? Orem por isso, e graças a Deus já temos esta oportunidade da volta, não é? E não se esqueça, você que fez a sua inscrição para o culto de hoje, tá bom? Você precisa fazer, claro, todos precisam fazer a inscrição. Aí tem um número limitado, não é? Mas você que colocou o seu nome lá, fazendo a sua inscrição, não tem problema, será colocado para os próximos cultos. Se você não recebeu a mensagem para hoje, você vai receber para os próximos. Então é assim mesmo, esse mês de setembro, até o final dele vai ser assim mesmo. Nós faremos os cultos presenciais somente no domingo à noite, não faremos outras reuniões assim que demandem, né, mais pessoas ali no templo, tá bom? É o nosso começo, tá? Então você seguindo aquelas orientações, você vai perceber que são recomendações, tá bom? Ali nós não estamos ordenando nem proibindo nada, mas são recomendações que a área da saúde faz, tá bom? Para a sua vida, para que você seja protegido, seja cuidado. Esse é um momento todo especial, assim que nós ainda não acabou a pandemia, não acabou. Nós diminuímos os índices, né? Graças a Deus diminuiu, mas você vê, no Brasil, nas últimas 24 horas, num todo, mais de 800 mortes. Então, não é para a gente ficar com pânico, nada disso, mas graças a Deus nós temos avançado, né? Tem tido muito progresso como um todo, né? E quem sabe logo todos cheguem àquela fase verde, né, do Plano São Paulo, e aí tudo bem, as coisas ficam diferentes. Mas por enquanto as igrejas estão adotando isso, tá bom? Culto presencial com capacidade reduzida, e aquelas recomendações, tá bom? Aquelas recomendações para todo mundo. Então você pode perceber que nas igrejas todas estão fazendo da mesma forma, seguindo essas recomendações, tá bom? Então você entre lá no link, faça sua inscrição, tá bem? Que você vai receber uma mensagem para poder participar dos cultos, tá bem? Então isso é muito gostoso pra gente. Não se esqueça de ir com a sua máscara. Não, se você é obrigado a usar máscara. Pode levar a máscara do seu time predileto, tá bom? Pode levar uma máscara colorida, como você quiser, tá bom? Mas você tem que estar de máscara. E se temos álcool em gel lá, tá bom? No templo, mas se você puder levar o seu vidrinho, tá? Lá no banco, você ficar com o seu vidrinho lá, o seu frasquinho de álcool em gel, também melhor, tá bom? Tem os lugares lá no banheiro para você higienizar as mãos também com sabão e água, tudo bonitinho, tá bom? Então, se cuide, tá bem? Se cuide mesmo, lembre-se com todo carinho que nós não vencemos o vírus ainda, então todo cuidado é pouco, tá bom? Então, nós estamos reabrindo hoje às 18h30 para um número limitado, mas é necessário dar essas recomendações aí, tá bom?
Muito bem. Sexta-feira, né? Só um aviso, sexta-feira, às 20 horas, o projeto Bons Frutos fará mais uma live, dessa vez a participação do nosso missionário lá do Pará. Trabalha entre os ribeirinhos, mora lá na comunidade Caiçaua, o Massa. Ele e a Karina, né, sua esposa, estarão participando aí da live do projeto Bons Frutos, né, comandado pelo Jonatas e a Fabiana, tá bom? Então, sexta-feira, participe, tá bom? Entre lá, tá? E o detalhe, hoje é aniversário, hoje temos 2 aniversariantes, né? Tem o Lucão da Sara, está completando mais um ano de vida hoje, né? O filho da Dona Ivone que está aí, né? O Lucão está completando mais um ano de vida. Parabéns, Lucão, Deus abençoe muito sua vida. E hoje é aniversário do meu primo, pastor Paulo Marcos, né? Filho do tio Pedro, da tia Valquíria. Deus abençoe, Paulo, muitas felicidades para você aí, na sua vida, seu ministério, tá bom? Deus abençoe muito. Então são irmãos que estão aí completando mais um ano de vida. Se você está fazendo aniversário essa semana também e eu não mencionei aqui, às vezes passa, viu? Porque às vezes falta atualizar algumas coisas e às vezes não tem a data de todos, e mesmo os contatos que a gente tem, às vezes, de todos não aparece o aniversário. Então, coloque para a gente poder mencionar nos cultos, para que as pessoas orem por você, agradecendo a Deus pela sua vida, tá bom? E aí nós temos motivos de oração, temos motivos para intercessão. Então, continue orando pela nossa irmã Osinéia. A nossa irmã Osinéia vai passar por uma cirurgia, tem um tratamento aí pela frente. Ore por ela, tá bom? Pelo pastor Abner, por suas filhas, por toda a família, né? Então, coloque a irmã Osinéia diante do Senhor em suas orações. O nosso irmão José Júlio, que é o pai da missionária Ana, que está lá na Tailândia, junto com o Bruno, ore por ele. Graças a Deus, ontem, no final do dia, tivemos uma notícia de uma melhora, né? Ele foi diminuir a sedação dele, então já estão fazendo, já estão trabalhando desta forma, diminuindo a sedação, mas orem por ele, pela recuperação plena do irmão José Júlio, tá bom? E também olhe para a Duda da nossa igreja. Essa semana faleceu o avô dela. O avô dela é nosso irmão Deoclésio, lá de Registro, né? A sua esposa Miriam. Miriam é filha do pastor Olímpio Rudinin Leite, uma família grande, ele que foi o pastor Rudinin, que foi o desbravador lá no Vale do Ribeira, implantando as igrejas lá, conhecido como apóstolo do Vale, né? E faleceu o Deoclésio, né? Que era um dos genros dele, e avô da Duda, aqui da nossa igreja, né? Que Deus abençoe toda a família e dê conforto e consolo a todos eles. Estava tudo bem com ele sofreu um infarto, então, lamentavelmente, né? Que Deus abençoe a família, tá bem? Muito bem, queridos irmãos, vamos orar, né? Vamos orar. Que legal, consegui ler aqui, olha só, aniversário da Liz, hoje é aniversário da Liz, poxa que lindo, parabéns Liz, parabéns Marina, Aislan, poxa vida, Liz completando mais um aninho de vida, que Deus abençoe, viu? Muitas felicidades mesmo, e aí, logo ela vai ganhar um irmãozinho para se divertir, né? Parabéns, viu, Aisla, Marina, Deus abençoe muito a vida da Liz, muito lindo isso, viu? Vamos orar, meus irmãos, colocar diante do Senhor as nossas vidas nesta manhã e depois vamos meditar na palavra de Deus, vamos conversar um pouco a respeito da palavra de Deus. Hoje nós vamos conversar um pouco a respeito do profeta Joel. Semana passada nós falamos de Obadias, vamos conversar a respeito do profeta Joel, da sua profecia, né, que chama o povo ao arrependimento, né? Vamos compartilhar isso, tá bom? Vamos orar. Ó Deus, nosso querido Pai Celestial, louvamos, engrandecemos o Teu nome, ó Deus, nesta manhã de domingo, reconhecendo que só o Senhor é Deus, o Senhor é bom o tempo todo, misericordioso, compassivo. Querido Pai, nós estamos na Tua presença
Em nome de Jesus, ó Deus, estamos conectados diante do Senhor, com muita alegria no nosso coração e esperançosos, ó Deus, ansiosos por logo mais à noite termos o nosso primeiro culto presencial, depois de algum tempo, ó Deus, sem essas reuniões. Pai querido, que a Tua graça seja sobre a nossa vida, ó Deus, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, e Pai, que através da nossa vida o Senhor seja honrado e glorificado. Agradecemos ao Senhor, a Deus, pelos aniversariantes deste dia, o Lucas, Paulo Marcos, a Liz. Te bendizemos, ó Deus, por estas vidas, suplicando mesmo que as bênçãos do Senhor sejam sobre eles, ó Pai, fortalecendo suas vidas, trazendo muita alegria nesse dia. Também, ó Deus, queremos interceder pela vida de nossa irmã Osineia, nosso irmão José Júlio. Pai, tantos irmãos que estão passando por momentos difíceis, ó Deus, quantos irmãos ainda estão desempregados, passando por necessidades, enfermidades, provações em suas vidas. Pai querido, pedimos que o Senhor estenda o Teu braço forte sobre estas vidas, restaurando, Deus, trazendo cura mesmo, trazendo libertação, ó Deus, livrando de todo mal. Deus, é para a glória do Teu nome, que então, Senhor, que a Tua glória se manifeste nestas vidas. Muito obrigado, ó Pai, pelas vidas que estão agora aqui participando conosco. Visita cada um, cada família neste momento. Nós queremos a presença do Senhor conosco. Queremos, ó Deus, a paz do Senhor invadindo o nosso coração, nos enchendo de alegria. Estamos diante do Senhor e pedimos, ó Deus, fale conosco, anime a nossa vida, fortaleça a nossa vida nesta manhã de domingo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos. Nós vamos conversar um pouco a respeito do profeta Joel. Semana passada, quando nós falamos de Obadias, nós agora vamos conversar sobre o profeta Joel. Joel é um profeta que chama ao arrependimento. E eu quero ler com os irmãos, o capítulo 2 de Joel, versículos 12 até o versículo 14. Apenas esses versículos, assim, só como base, e vamos conversar a respeito da profecia dele. São 3 capítulos, Joel é um livro pequeno, 3 capítulos que você também pode ler depois com muita rapidez até, mas bem atento às palavras do profeta Joel. É muito, muito importante você perceber que, mesmo tendo sido escrito há 840 anos antes de Cristo, no ano 840 antes de Cristo, olha só, é tempo, hein? É tão vivo, tão atual. Parece que nós estamos lendo agora uma palavra, parece que chegou agora para a gente. Parece que agora chegou esta profecia em nossas mãos e estamos aí lendo e precisando nos atentar ao que ele está dizendo, ao que está sendo dito para nós agora, porque é para agora. É a palavra viva, é a palavra dinâmica, é a palavra poderosa do nosso Deus que chega até o nosso coração nesse momento. Então, Joel, capítulo 2, versículos 12 a 14, diz assim: Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez ele volte atrás. Arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Amém? Somente esses 4 versículos aqui, 3 versículos, para a gente poder
conversar. Esse é o ponto cerne quando ele chama o povo ao arrependimento. Joel, né? Joel, você está assistindo aí, se você não sabe, o seu nome significa o Senhor é Deus. Joel significa o Senhor é Deus. É muito lindo isso pensar, né? 840 anos antes de Cristo, ele profetizou lá em Jerusalém, estava vivendo uma desolação, o povo estava passando por um grande problema. O povo estava numa desolação tremenda. Nós não sabemos muito a respeito do profeta, não temos muitos detalhes a respeito dele. Fala do pai dele, né, o Petuel, então está dentro daquilo que eles costumavam fazer, da sua genealogia, dando a importância, mas detalhes da vida do profeta Joel nós não temos. Não temos. Então, Deus o levantou naquela ocasião para falar, para dizer para o povo o que o povo estava passando, por que eles estavam passando e o que eles deveriam fazer. Porque Deus mostra a realidade para o povo e também indica o caminho para a restauração. Esse é o nosso Deus que nos ama, como diz, é misericordioso e compassivo. Então é um pequeno livro, 3 capítulos apenas, divididos em 2 partes. Podemos pensar na profecia de Joel em 2 partes. A primeira fala da praga, da desolação e o apelo ao arrependimento. Então a primeira parte vai falar disso, dessa praga sobre o povo, da desolação pela qual o povo estava passando e um apelo ao arrependimento. No versículo 4 do capítulo 1, é interessante a gente destacar este versículo que diz assim, presta atenção: o que o gafanhoto cortador deixou, olha, o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Imagine só que situação. Imagine só, um homem se levanta, Joel, que o nome significa o Senhor é Deus, e começa a falar para o povo. E diante daquele sofrimento pelo qual o povo estava passando, uma grande desolação, uma praga havia caído sobre o povo, e ele fala, olha, o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. E o que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devorador comeu. E o que o devorador deixou, né? O que o devastador deixou, o devorador comeu. Então veja bem, a plantação estava ali. Imagine a cena. Se você acompanhou as notícias agora recentemente, aquela nuvem de gafanhoto ali sobre a Argentina e uma parte do sul do nosso país, a preocupação do Ministério da Agricultura, de ambientalistas e todos, por causa da devastação que eles podem causar na plantação. Agora imagine ali a plantação. Aí vem o gafanhoto. Vem aquela nuvem de gafanhoto, o cortador. Eles comem as folhas e tal e vão embora. Aí eles falam, bom, que bom, né? Ai, já foi embora, graças a Deus, já foram embora. Esses gafanhotos comeram todas as folhas e tal, mas foram embora. Sobrou o caule, sobrou ali os ramos. Não, aí vem o gafanhoto peregrino e começa a devorar tudo aquilo, e vai tratando aquilo de um jeito, e é outra coisa assustadora, aterrorizante para todo mundo, outra nuvem de um gafanhoto mais violento ainda, e devora tudo aquilo, e aí deixa lá um pedacinho só da planta, um pedacinho só do caule de tudo, e vai embora. Aí eles ficam felizes, bom, acabou isso, pelo menos foram embora. De repente vem uma nuvem de um gafanhoto mais feroz, mais violento ainda, que é o devastador. O gafanhoto devastador, ele vai e come todo aquele caule, detona com tudo.
Você olha assim, só está lá o chão, o resto foi tudo. E aí tem coisa pior para se pensar, tem coisa mais terrível para pensar, que toda a plantação, tudo aquilo que seria colhido foi embora. E agora? Né, nós vamos ter que esperar tudo isso brotar novamente e tal, é outro tempo. O pior ainda não veio. Por quê? Porque vem outra nuvem de gafanhoto, que é o devorador. Esse vem e come até a raiz. Come até a raiz. Tira tudo. Acaba. Aí a desolação. Porque aí perdeu a esperança. Aquela esperançazinha de que ainda tem a raiz, ainda dá para fazer. Não dá mais. Uma desolação total na vida do povo. E aí, você sabe, começa a faltar o mantimento, como as prateleiras do supermercado começam a ficar escassas, e o pouco que tem, o preço sobe nas alturas, não é? É assim que funciona. É assim que funciona. Eu tenho visto as pessoas reclamando agora, e tem que reclamar mesmo, né? Imagina o preço que está dos acho que 19 itens da cesta básica, 13 tiveram um aumento assim abusivo, absurdo. É difícil, a gente não consegue entender. Então, aí começa a faltar tudo e as pessoas começam a passar muita necessidade, e é o que estava acontecendo naquela ocasião. As pessoas estavam passando muita necessidade, muita fome, a desolação abateu a nação. E aí, então, vem a segunda parte da profecia. A segunda parte dessa profecia, ela vai falar de bênçãos para o povo arrependido. De bênçãos para o povo arrependido e o fim do inimigo. Né? O fim do inimigo. Então, veja, vem toda a tristeza, toda a situação complicada, uma profecia pesada para o povo e um cenário inigualável. Aí vem Deus falando da bênção dele, Mas, veja, a profecia de Joel, ela tem no seu cerne um chamado ao arrependimento. Ao arrependimento. Então ele fala de toda essa desolação, de praga, de situação difícil, mas a segunda parte é bênção para o arrependido. Para o arrependido. E o fim do inimigo para o povo. Então nós aprendemos aqui no livro de Joel, na profecia de Joel, nós aprendemos algumas coisas. Eu acredito que você já deve ter lido o livro de Joel, né, um pequeno livro de Joel, 3 capítulos. Você já deve ter feito algumas perguntas até ao ler o profeta Joel. Você já deve ter feito algumas perguntas para você mesmo. Já deve ter talvez estudado em alguma ocasião, numa escola bíblica dominical, ou algum sermão que você deve ter ouvido, algo a respeito do profeta Joel. Já deve ter visto, de que há uma relação extremamente íntima entre bênção e arrependimento e bênção. E a gente aprende isso aqui. Não é que Deus seja maldoso, Deus castiga porque Ele tem prazer em castigar, porque Deus está ali sentado num trono com um chicote na mão, como a gente sempre fala, né? Pronto para dar uma chicotada só por prazer. Deus não faz isso, Deus não brinca com as pessoas. Deus não é tirano, Ele não é tirano. Deus não trata as pessoas com cinismo, não. Deus não faz as coisas com meias palavras. Ele é Senhor de tudo. E aqui Joel diz que Deus é misericordioso e compassivo. Misericordioso e compassivo. Dá aqui os atributos de Deus em face ao pecado do povo, em face a toda a situação do povo que estavam distantes de Deus.
Parece-me que a religiosidade ali do povo naquele momento, que deveria ser totalmente voltada para o Senhor, a vida espiritual do povo voltada para o Senhor em adoração sincera, em sacrifício a Ele com sinceridade, as pessoas estavam fazendo de qualquer jeito. Parece-me que ir ao templo e oferecer sacrifícios ao Senhor, entregar os seus dízimos e as suas ofertas, era algo extremamente mecânico, puramente mecânico e sem nenhum tipo de sentimento, sem nenhum tipo de devoção, fazendo por fazer, sem nenhum preparo com antecedência, porque quando você vai cultuar a Deus, você vai se colocar diante do Senhor, seu coração precisa estar preparado para isso. Quando você vai ministrar diante do Senhor, seu coração precisa estar preparado para isso. Não é algo assim de qualquer jeito que nós fazemos para o Senhor. É como nós aqui, temos culto, fazemos os nossos cultos, né? Ali transcorre normalmente, tem a ordem de culto, né? O início, tem música, tem oração, tem alguns avisos, não é verdade? Tem algumas outras coisas que surgem no culto e tal, aí tem momento de cânticos, ofertório, e nós entregamos os dízimos, as ofertas, tem a pregação, aí tem oração, mais música. Essa ordem de culto toda, ela é feita, ela é planejada para que aquele momento seja maravilhoso para a nossa vida e que Deus seja glorificado. Mas ele não é feito de qualquer jeito. Né? O pregador não vai lá e escolhe um texto na hora e seja o que Deus quiser o que ele vai falar. Não, ele já se preparou ao longo da semana em oração, ele já buscou a presença de Deus. A música não é escolhida ali na hora, 5 minutos, 10 minutos antes. Qual música vamos cantar? Essa ou aquela? De qualquer, essa aqui tá boa, essa aqui é fácil. Não. Os músicos também se preparam durante a semana, tem que ensaiar em casa, ele é músico, ele treina o seu violão, o seu instrumento, ele coloca diante de Deus, ele ora, ele pega a música que foi separada, ele estuda, ele está ali com o coração dele contrito diante de Deus, para chegar lá na hora, quando estiverem tocando, cantando, o culto ao Senhor seja algo lindo, lindo. Agora, o povo aqui estava fazendo o quê? De qualquer jeito, eles não estavam nem aí, essa é a realidade, eles estavam nem aí, eles estavam fazendo por fazer. Então, nós aprendemos algumas coisas aqui, porque Deus estava triste realmente com a atitude do povo, então nós aprendemos. Primeira coisa que nós aprendemos dentro deste pequeno tratado de Joel, né, profecia de Joel, é que não há comunhão com Deus. Presta atenção nisso. Não há comunhão com Deus sem arrependimento. Não há. Não tem como. O profeta Isaías fala do pecado nos separar de Deus. Lá em Isaías está muito claro isso, capítulo 59, versículo 2. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Ó, viu? Pecado faz separação, não há comunhão com Deus sem arrependimento, sem mudança de atitude do meu coração, de parar para colocar diante de Deus a minha vida, parar para colocar diante de Deus as minhas atitudes e dizer: Senhor, me perdoe, eu estou errando, e pedir para Deus onde eu estou errando, Senhor, me mostra também, porque eu quero fazer as coisas do jeito correto, da maneira certa, porque não há comunhão com Deus sem arrependimento. Sem arrependimento. Uma vez
Só um exemplo, né? Uma vez nesse tempo todo de ministério que eu tenho, de mais de 35 anos, aí um marido veio conversar comigo, muito chateado, as coisas da sua casa não estavam bem, e ele disse: olha, pastor, a impressão que eu tenho é que Deus não escuta a minha oração, parece que nada dá certo na minha vida, então tá difícil, viu? Tá difícil. E ele falou: não sei o que está acontecendo. Né? E eu disse: como que está o relacionamento? Como é que você tem tratado a sua mulher? Ah, não está legal, porque ela é isso, ela é aquilo, ela é isso, ela é aquilo e tal, então não tenho nem falado com ela direito. Fui lá em Pedro, lá no apóstolo Pedro, está escrito lá, que o marido tem que tratar muito bem a esposa, né? Como vaso mais frágil. E aí Pedro decreta lá: para que não sejam interrompidas as suas orações. Está lá. Eu disse: está vendo? Está escrito aqui. Como é que você está maltratando a sua esposa, tratando mal, e quer que a sua oração seja respondida? Quer que Deus derrame bênção na sua vida? Irmãos, não há comunhão com Deus sem arrependimento. Arrependimento aqui, ó, mudança de atitude aqui, né? Como diz o reverendo Augusto Nicodemos, né? Eu vi outro dia um sermão dele, já faz um tempinho, ele fala assim, ó: arrependimento não é quando você chora, arrependimento é quando você muda. Entendeu? Eu achei muito legal essa palavra dele. O arrependimento não é quando você chora, é quando você muda, porque às vezes o choro pode ser de remorso, de tristeza, de raiva, de alguma coisa, mas quando você muda, arrependimento. Então aprenda essa primeira lição na profecia de Joel: não há comunhão com Deus se não houver arrependimento. A segunda lição da profecia de Joel, que é muito lindo até, é que Deus sempre nos surpreende com sua misericórdia. Deus sempre nos surpreende com a sua misericórdia. O texto ali diz: misericordioso e compassivo. E tanto no versículo 13 quanto no 14 fala de Deus se arrepender, Deus se arrepender e não enviar a desgraça, né? A gente olha assim e fala: poxa, mas Deus vai se arrepender de alguma coisa? Então quer dizer que Deus estava equivocado na hora que ele falou, Deus estava chateado, Deus estava aborrecidinho e falou uma coisa sem pensar? Não, não é isso. Né? Quando a gente fala de arrependimento, quando está escrito arrepende-se e não envia a desgraça, é interessante, porque isso nada mais é do que uma expressão humana. O professor Harold Shelley, ele diz o seguinte, eu anotei aqui uma palavra dele em relação a isso, né? Que diz que arrependimento de Deus é expressão humana para falar da ampliação e profundidade do desejo de Deus em que o pecador se afaste do pecado e da disposição do Senhor em suspender o castigo. Ou seja, ele sempre nos surpreende com a sua misericórdia, sabe? Ele sempre nos surpreende. Ele me chama ao arrependimento. Primeiro ele me chama ao arrependimento. E em me arrependendo, mudando a minha atitude, a bênção vem sobre a minha vida. É simples assim. Na técnica, né? na explanação, é simples assim. Talvez seja muito complicado na hora de você praticar isso, na hora de vivenciar isto, porque o pecado traz rachaduras, traz manchas, traz feridas, marcas, às vezes profundas até, e que às vezes demora um pouco para limpar, para tratar tudo, mas o arrependido, ele vai receber a bênção de Deus, o perdão de Deus, o cuidado de Deus, o tratamento de Deus, isso é fato. Então quando diz aqui que Deus ele talvez se arrependa e não envia desgraça, é uma expressão puramente humana. Mas é que Deus está pronto para isso mesmo, Ele é Deus.
Ele está me vendo, olha, você está no pecado, está fazendo coisa errada, arrependa-se. E aí eu me arrependo, então Deus me trata bem. E há conserto, há restauração, Deus é maravilhoso, Ele sempre nos surpreende. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui na profecia de Joel. Os líderes têm grande responsabilidade diante de Deus e dos homens. Os líderes, pastores e líderes, têm muita responsabilidade diante de Deus e dos homens. O versículo 17 aí fala: os sacerdotes que ministram perante o Senhor, não é? Falam deles chorarem, falam deles clamarem diante do Senhor. Sabe, os líderes. Eu fico lembrando de Moisés, né, o líder que Deus usou para libertar o povo de Israel, e todos aqueles que ele tinha como seus auxiliares para poder tratar na vida do povo. Né? Aqueles que cuidavam de 10, os que cuidavam de 100, os que cuidavam de 1000 e assim por diante, toda aquela liderança, líderes de departamentos nas igrejas, não é? Líderes de ministério nas igrejas. Temos grande responsabilidade diante de Deus. Sabe, a nossa vida precisa estar plantada ali no altar de Deus o tempo todo. Sabe, você ocupa uma posição de liderança, você ocupa uma posição de destaque, a sua vida tem que estar ali plantada no altar de Deus, porque na hora da desgraça, da devastação, da praga, você está ali. Você está ali para fazer o quê? Para chorar diante do Senhor, pedir graça, pedir misericórdia diante do Senhor. Mas se os líderes também se afastam, se os líderes se distanciam, como no caso aqui de Joel, quem que vai sobrar? Quem que vai sobrar para estar ali diante do Senhor? Por isso o profeta se levantou. Por isso o profeta chegou lá para repreender o povo. E agora, nesse momento, por exemplo, que nós estamos vivendo, nesse tempo agora que é pandemia, o mundo todo está passando por essa ebulição, é hora que os verdadeiros líderes aparecem mesmo. É a hora que os verdadeiros líderes aparecem, sabe? Que eles se posicionam, que eles se colocam ali diante de Deus, à disposição de Deus, à disposição das pessoas e fazem as coisas acontecerem. É assim que funciona. Por isso que os líderes têm grande responsabilidade diante de Deus. Por isso que é uma palavra especial para eles aí na profecia. Líderes, sacerdotes, chorem ali diante do Senhor, parem diante do Senhor. Por quê? Porque o povo está olhando para vocês. O povo está olhando qual é a sua atitude, o que você vai fazer. E muita pressão, né? Muita cobrança. Mas o que você vai fazer? É o que Deus falar no seu coração, é o que Deus falar com você. Então é hora dos líderes em todo lugar, todo o Brasil, todo mundo agora, de se posicionar, principalmente nós que estamos falando em serviço ao Senhor nosso Deus, os que cremos, os que tememos o Senhor, cremos no Deus Todo-Poderoso, Senhor da terra, sabemos que tudo está no controle dEle. Muita coisa ruim acontecendo agora, é muita injustiça, corrupção, pessoas desviando dinheiro que deveriam ser aplicado para o bem, para a saúde, para trabalho, para a educação, para tudo. Está tudo errado. Mas e agora? Nós nos colocamos diante do Senhor, ali em oração, em contrição diante do Senhor. A igreja local, quantas igrejas locais existem espalhadas por este mundo afora, aqui na nossa cidade, em todo lugar, não é? Os pastores e os líderes dessas comunidades. Preciso estar ali diante do Senhor, sabe, em disposição. Senhor, estou aqui, pode usar a minha vida para abençoar os demais, para cuidar dos demais. Então há uma palavra de repreensão, com certeza, para os líderes, pela sua responsabilidade. Uma outra lição
que temos aqui na profecia de Joel, né? Eu acho legal isso aqui, versículo 28 lá do capítulo 2, haverá um tempo de testemunho permanente na face da terra. É a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo. Nós estamos aqui, ó. Lá ele faz a promessa da vinda do Espírito Santo sobre toda a carne. Não é? E é o que aconteceu lá em Atos, capítulo 2. A descida do Espírito Santo, inaugurando a igreja de Jesus na face da terra, da qual nós fazemos parte. Nós somos da família de Deus, corpo de Cristo. É a igreja recebendo o poder de Deus para servi-lo. A capacitação de Deus para servi-lo. É isso que diz aí Atos, o poder do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo foi derramado, nós seríamos revestidos do poder de Deus para servi-lo, para poder dizer para as pessoas quem é esse Deus maravilhoso a quem estamos servindo. Então, a profecia lá, 840 anos antes de Cristo, dizendo que haveria um tempo de testemunho permanente, de bênção, da presença do poder de Deus na humanidade, através da igreja. Através da igreja. Eu, você, fazemos parte. Essa igreja que recebeu, né? Nós estamos ali inseridos neste corpo, poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. Imagina, nós temos isto. Por que às vezes não agimos como tal? Por que às vezes não agimos como se o poder de Deus não fosse uma realidade? Porque somos tímidos, porque somos às vezes, nos acovardamos diante das situações. Outro dia eu estava orando por uma pessoa pedindo cura. Senhor, cura essa pessoa, em nome de Jesus, cura. E sabe, aí alguém disse, olha, não é para ficar pedindo desse jeito, porque eu não sei qual é a vontade de Deus. Olha, eu sei que eu, como pessoa, como ser humano, tenho sentimentos e eu vejo um doente, eu quero que ele seja curado. Eu quero que ele seja restaurado em nome de Jesus. Então eu clamo isso a Deus, eu peço isso para Deus. Imagina, eu vejo uma pessoa sofrendo, eu oro para que ela pare de sofrer. Eu entendo a vontade de Deus, claro, Deus é soberano e tal, ele vai agir, tudo bem. Mas eu imagino assim, ai Senhor, olha, o irmãozinho está sofrendo tanto, ai Senhor, o que o Senhor quer? Veja aí, Deus, o que o Senhor vai fazer? Não, Deus me deu esta bênção de poder me comunicar com Ele, de falar com Ele, de me expressar e de dizer para Ele o que eu penso e dizer para Ele dos meus sentimentos. Então, quando eu vou orar para uma pessoa que está enferma, Senhor, em nome de Jesus, cura essa pessoa, por favor. Estou pedindo, estou clamando. Mas às vezes nos acovardamos, ficamos tímidos, medrosos em relação a isso. Não. Sabe? O poder do Espírito Santo. Deus, me dá aqui ousadia, intrepidez. Tem gente ali que eu preciso falar de Jesus para ela, mas eu fico com vergonha, eu fico aqui, com timidez, eu chego perto, vai conversar, parece que tem vergonha de falar da sua fé em Cristo Jesus, medo de ofender, medo de... Sabe, existem maneiras de de com toda a educação, singeleza de coração, de expressar a sua fé. Sabe, falar de quem você é, o que você realmente crê para as pessoas e ser ousado em convidar essas pessoas a se voltarem para Deus, de verdade, sem preocupação nenhuma, sem medo algum. O não das pessoas a gente já tem, o não a gente já tem, não é verdade? É como um lojista, ele abre a sua loja, ele põe lá os seus produtos, o Ayrton, ele está lá, abre lá, põe lá na Americanas os seus tênis maravilhosos lá para ser vendido. Assim, o não de toda a população ele já tem, porque as pessoas podem não entrar lá e não comprar nada. Mas ele tem coragem, a ousadia, vai lá e abre, é isso, expõe, e mostra, o meu produto é o melhor, olha, por favor, venham aqui, pode comprar, que o meu eu garanto. É assim que funciona a vida. Imagina se ele ficasse com a porta dele fechada e falasse, eu tenho ali um tênis, se você quiser dar uma olhadinha, pode ser. Não vai vender nada. Tem que abrir a loja, tem que expor o produto e tem que dizer para as pessoas que é o melhor.
É assim, quando vamos orar pelas pessoas, nós confiamos no Senhor, nós temos a ousadia, o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida, dizer, Senhor, cura em nome de Jesus, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é Deus acima de tudo, e uma ordem do Senhor tira essa enfermidade, uma ordem do Senhor acaba com esse mal, é assim. Tá entendendo? Aí eu fiquei meio exaltado aqui, mas é assim, sabe? A gente fica realmente, por quê? Porque é Deus, poder do Espírito Santo, tá bom? Mas é assim, haverá tempo. Joel estava predizendo de um testemunho permanente, a igreja na face da terra. E mais, esta igreja está preparando o mundo. Somos nós, viu, irmãos? Preparando o mundo para a vinda do Senhor. É a igreja que tem a responsabilidade. Estamos aqui agindo, trabalhando, preparando o mundo para a vinda de Jesus. Ah, meio estranho isso. Não é não. Lá em Marcos diz que este evangelho será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Olha só. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. A responsabilidade de pregar o evangelho é nossa, da igreja. A grande comissão foi dada à igreja. Então o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, aí então vem o fim. Então nós temos a responsabilidade de preparar o mundo para a vinda de Jesus, a volta dele para esse mundo. Então, olha, Joel, 3 capítulos, que maravilha, hein? Quanta coisa. Joel nos chama ao arrependimento. Vida com Deus, vida com Deus. Aí algumas coisas, né? Sonde o seu coração. Como está seu coração? Uma vida com Deus. Falta de oração na sua vida? Falta de oração? Falta de conhecimento bíblico? Você não tem lido a Bíblia, não tem estudado a Bíblia, não tem ouvido a Bíblia. Veja aí o que vai acumulando dentro do seu coração. E o tempo que você vai deixando passar. As coisas que vão acontecendo e você parece que não está vendo. Não é? Parece que não está vendo. Falta de oração, falta de conhecimento bíblico, falta da proatividade num momento difícil como este. Tem gente que fica de lado, só olhando, ver a banda passar, só vendo o que vai acontecer, né? Sabe até fazer algumas coisas, mas tá ali, tá na dele, não faz, não participa, não ajuda, não estende a mão, não se oferece nada. Malícia no coração, maledicência, quando nós ficamos ociosos, a nossa mente fica vazia, e mente vazia, você sabe, é a oficina do diabo, e para agir com maledicência, suposições em relação ao outro, estou falando aqui de pecados, que impedem a nossa comunhão com Deus, viu? Sabe? Outro dia eu assisti uma aula com o Leandro Carnal, né? Eu achei engraçado uma coisa que ele falou. Se você tem um amigo que fica cuidando da sua vida, né? Aquele maledicente que fica ali cuidando da sua vida, ele diz, dá de presente para ele um gato. O gato tem 7 vidas, ele vai se ocupar bastante, né? Mas pensa, só a vida. Outra coisa, insubmissão. Quanta gente não obedece voz de comando, não consegue se relacionar bem com a autoridade, seja ela qual for, é dentro de casa, com pai, com mãe, é com o professor na escola, é com o chefe lá no trabalho, é com o pastor na igreja, seja lá, a pessoa mistura as coisas, não consegue conviver bem com a autoridade. Rancor, inveja, ciúme, arrogância, soberba. O que mais que nós podemos acrescentar em tudo isso? Joel chama ao arrependimento, é tempo de mudança, é tempo de vida com Deus. Tempo de vida com Deus. Então é maravilhoso a gente pensar nisto, e eu desafio você
a ler aí a profecia de Joel, depois, assim que terminar aqui, pega lá a sua Bíblia, são 3 capítulos, você lê em 10 minutinhos, dá uma parada ali, dá uma olhada nos versículos direitinho, você vai ver, foi escrito há 840 anos antes de Cristo. Parece que você está recebendo a carta hoje. Parece que ele está dizendo para você hoje, agora. Pode crer nisso, tá bom? Que Deus abençoe muito a sua vida. Deus abençoe muito a sua vida nesta manhã de domingo, nesse dia. Para você que vai participar hoje do culto presencial, né? Vá preparado com a sua máscara, leve o seu alquinho, tá bom? Vamos ter o distanciamento lá nos bancos, tudo bonitinho, mas faça isso com muita oração, tá bom? E se você puder, aqueles que puderem dar um pulinho lá às 14 horas, só para ajudar rapidamente a marcar os lugares e organizar lá o espaço, vai ser uma bênção, tá bom? E é isso, nós estaremos juntos, mas se você fez a sua inscrição e não recebeu o recado para você estar hoje lá, é porque você vai estar no outro, tá bom? Aí no domingo que vem, alguns que estarão hoje, não estarão no domingo que vem. Então, nós vamos fazer isso com muita justiça, tá bom? E mais uma vez eu lembro, aquelas regras são recomendações, tá bom? O pastor não proíbe ninguém, não, o pastor não está amarrando ninguém, não é o pastor que decide isso, viu? Eu tenho que colocar num documento como aquele, porque é uma igreja, é uma pessoa jurídica, tá bom? E é de utilidade pública, então as recomendações têm que ser colocadas lá, tá bom? Então o pastor não está proíbe ninguém não, tá bom? Então ore por isso, coloque diante do Senhor a sua vida e vamos estar juntos, tá bom? Para a glória de Jesus, tá? Vamos orar, meus irmãos, vamos orar. Sim, o professor Dimas está falando aí, muito legal. Leve a sua garrafinha de água, tá bom? Para facilitar, para você não ter que ficar se movimentando. Temos água lá, mas leve a sua garrafinha de água para você não ter que ficar se movimentando, saindo, indo até o local pegar água, tá bom? Facilita muito mesmo para todo mundo, tá bom? Muito bem, Deus abençoe, irmãos. Vamos orar. Muito obrigado, querido Deus e Pai. O Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é compassivo. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela profecia de Joel. Deus, ela é tão atual, é tão pertinente e nós te louvamos porque o Senhor fala ao nosso coração através desta palavra. Deus querido, toca em cada um de nós, que haja uma profunda e sincera sondagem em cada coração, para que nós estejamos diante do Senhor. Obrigado, Deus, pelo toque do Senhor, por nos chamar ao arrependimento, a uma vida com o Senhor, demonstrando o amor do Senhor por nós, demonstrando que o Senhor nos quer o tempo todo do lado do Senhor, Pai, como cooperadores do Senhor nesta obra tão gigantesca que é preparar o mundo para a vinda de Jesus. Louvado seja o teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Muito bom, muito lindo, muito legal poder participar nesta manhã e até logo mais, às 18h30, para aqueles que estarão lá no templo e para você que vai ficar em casa, você vai participar também do culto conosco através da transmissão. Deus abençoe, viu? Rafia. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só que eu desejo é vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos teus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor.
pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir. Amém. A beleza que há em ti, tu és para mim. Amém, Mais Lilian. que Deus tudo abençoe. aqui, vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir. A beleza que há em ti, tu és para mim, mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo Legal. que sou. Vem A saudade, Rafinha. reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina sobre mim, reina sobre mim, em mim, Senhor. Deus abençoe.